Após um evento apocalíptico que elimina 95% da população humana, as pessoas são forçadas a sobreviver no alto das montanhas para escapar de uma ameaça. Embora um filho doente fará um homem arriscar sua vida para conseguir seu remédio. Por isso, hoje é Elevation. Se você gosta dos vídeos, apoie o canal dando like, se inscrevendo e ativando as notificações. É grátis e me ajuda a continuar crescendo. Vamos começar. Após um estranho evento em que criaturas apareceram debaixo da terra, a quem chamaram de segadores, todos os países do mundo recorreram ao exército, descobrindo que as balas não lhes faziam nada. Até que as pessoas que vivem nas montanhas relataram que os seres subterrâneos não chegavam lá, fazendo com que todos que pudessem subissem ao topo das montanhas para sobreviver. Agora se passaram 3 anos desde o evento onde conhecemos Hunter, um pequeno menino que desceu mais do que o limite permitido para poder ver outros garotos brincando. Mas ao ouvir um barulho estranho na floresta, ele deve correr rapidamente para a fronteira, para evitar que o monstro que os persegue o leve. Mais tarde, ele chega à sua aldeia e conta ao seu pai Will o que viveu. Will o repreende, pois sabe que ele não pode cruzar essa linha. Como ele está doente, é ainda mais perigoso para ele estar exposto às criaturas. Posteriormente, o homem caça com sua amiga Kate e relata o que seu filho fez para ver as crianças em um acampamento próximo. Como ele é a única pessoa dessa idade aqui, ele não tem ninguém com quem brincar? Então, a garota explica que isso é algo normal, já que muitos veem a montanha como uma prisão, incluindo ela, porque ela não quer nada mais do que sair daqui. Ao que nosso protagonista esclarece que não foi apenas para ver outras crianças, mas porque, além dessa parte da fronteira, foi o último lugar onde viu sua mãe. Por outro lado, conhecemos Nina, que costumava ser uma cientista, e agora fabrica balas na esperança de descobrir como penetrar as escamas dos segadores. Com muito sucesso, ao anoitecer, o protagonista sonha com sua esposa dizendo que ele não podia se arriscar em uma missão suicida. Mas acaba acordando, porque precisa trocar o oxigênio de Hunter, já que ele não consegue dormir sem ele. Infelizmente é o último ataque que lhes resta, então ele precisa preparar uma expedição. Embora os últimos que saíram em busca de suprimentos ainda não tenham voltado, mais tarde ele comprará macarrão com queijo, os favoritos do menino, como presente especial de aniversário. Mas o garoto só pensa na expedição, pois nem mesmo podem usar o rádio para contatar os outros. Em uma mudança de cena, Kate traz algo para beber para lembrar sua vida antes de estar presa aqui. O garoto passava os fins de semana em um clube de golfe, que apesar de não ser o seu estilo, é o que os pais de sua esposa gostavam de fazer. Nina continua testando munições sem sucesso, depois examina um mapa para traçar uma possível rota para fora da fronteira. E depois visita a garota para contar que em breve irá a uma vila além do permitido. O que obviamente ela vê como uma tentativa de suicídio porque é impossível voltar vivo. No entanto, Will explica que conhece um caminho que talvez não seja tão perigoso, só que é através de uma mina onde ela trabalhou antes. E como ela é a única pessoa que sobreviveu às criaturas subterrâneas, gostaria que fossem juntos. Porque há um hospital fora da fronteira que pode ter o oxigênio para o seu filho. O sujeito afirma que ela tem uma dívida com ele já que sua esposa faleceu por confiar nela. Ele dizia que se chegasse ao seu antigo laboratório, acharia um modo de eliminar os segadores. Mas as coisas não saíram como planejado, porque ela foi a única sobrevivente. No entanto, Nina insiste que não é possível voltar, pois o hospital certamente está cheio de monstros. No dia seguinte, ele deixa alguém cuidando do menino para buscar equipamento especial, justo quando Kate descobre, porque pensava em ir embora sem avisá-la. Então ela também pega armas porque não vai deixá-lo sozinho lá fora, muito menos se ele for com Nina. Na verdade, ao ver a criatura, a mulher diz que ela deveria ficar, pois nunca viu uma igual. Nem sabe do que são capazes, já que nada do que fizerem poderá salvá-los. Então ela deve estar preparada para morrer porque certamente será a primeira a fazê-lo. No entanto, os 3 iniciam a viagem com tensão no grupo. Quando a cientista diz que gostaria de visitar o laboratório onde trabalhava, a outra garota pensou que ela fosse apenas uma professora. Embora ela explique que ensinar aos outros é perda de tempo, provocando Will a se irritar porque ela deveria ser mais gentil durante a viagem. Posteriormente, verificam um dos buracos de onde os monstros emergiram. Nina afirma que estão seguros, pois criou um dispositivo capaz de rastreá-los. As criaturas geram um campo magnético mais forte que qualquer outro animal, o qual ela pode rastrear usando uma bússola que ela mesma alterou. Eles decidem cruzar a fronteira usando o dispositivo para alcançar veículos militares, onde encontram um lançador de granadas e munição útil. Ao mesmo tempo em que a cientista consegue outra escama de segador que ela quer levar, mas por demorar tanto, Kate propõe deixá-la lá porque não precisa dela. Até que ela responde para parar de se meter com ela, quando na verdade só quer dormir com o Will, o que provoca uma briga entre as duas que o garoto precisa separar.
Posteriormente, eles encontram um rebanho de cavalos selvagens. Na ausência de humanos, eles ficam tranquilos e sem medo, pois as criaturas aparentemente não se interessam por eles. Em seguida, eles encontram um teleférico usado para subir a montanha, o que poderia ajudá-los a chegar à fronteira antes do esperado. Só que eles terão que se apressar porque um dos subterrâneos está perto. Will tenta ativar o mecanismo enquanto Kate usa um lançador de granadas, conseguindo apenas alguns segundos, pois nem mesmo a explosão consegue danificá-lo. E então, quando o nosso protagonista consegue ativá-lo, ele e Nina sobem em uma cadeira para continuar atirando, enquanto a garota escala uma torre e pula em direção a eles. Quase no destino, o monstro sabota a tirolesa, fazendo-os cair para depois correr para a linha, ficando a poucos metros da morte certa. Agora passam a noite em uma casa tentando relaxar um pouco, ao mesmo tempo em que pensam: qual o sentido das criaturas no planeta? O que faz com que a cientista explique que desde o dia em que apareceram levou um mês eliminar 95% da população humana, o que é estranho, já que nem sequer param para se alimentar dos corpos. Mais tarde, enquanto dorme, o protagonista recorda uma conversa com sua esposa, na qual ela o pedia para não embarcar nessa missão por capricho, de sua amiga Nina, querendo o reconhecimento de ser a primeira pessoa a eliminar um segador. E apesar de ela querer aproveitar a excursão para buscar oxigênio para o Hunter, ele explica que tem o suficiente para mais um ano de tratamento. Apesar de que nesse tempo as criaturas ainda estariam onde estão agora, qual é a diferença? No dia seguinte, eles chegam à mina que Will mencionou, afirmando que terá uma parte descendo na fronteira. Mas a saída os deixará por cima, o que é um caminho suficientemente seguro, até que a garota percebe que é uma mentira, porque no interior há 200 metros que passam sob a fronteira. E nada garante que não há segadores lá, porque eles são justamente projetados para lugares como este. Porém, é tarde para voltar, então ela segue sabendo que nem conseguirão detectar o perigo, pois a bússola especial não funciona no subsolo. Mas mais à frente, eles encontram uma porta bloqueada, o que os obriga a ir ainda mais para baixo, apesar de quão perigoso possa ser. Porque o rapaz não voltará para casa sem o oxigênio para o seu filho. E então eles vão para uma escada onde Kate pede um momento para refletir, aproveitando para conversar com a cientista para aliviar um pouco as tensões. Contando a ela que no dia em que tudo começou, seu namorado a agrediu após uma discussão, fazendo com que ela o atingisse com uma frigideira antes de roubar o carro dele. Para dirigir o mais longe que pôde, justamente para a montanha onde está o acampamento. Ao saber do caos na cidade, ela seguiu até encontrar o refúgio onde ficou desde o início, conhecendo John Will e sua família. Embora o garoto os interrompa porque é hora de descer para a parte mais difícil do caminho. Mais à frente, eles encontram outro segador que os força a correr, levando-os a um beco sem saída onde a única opção é prender a respiração. De acordo com Nina, eles conseguem rastrear o dióxido de carbono exalado pelas pessoas. E nesse momento, uma das antenas da criatura entra para inspecionar o local. Distraída por um sinalizador, permitindo que a equipe encontrasse outra saída, Kate atravessa sem hesitar, sem saber que os levaria ao corredor de onde vieram. Frente a frente com um monstro, impossibilitado de evitar a morte. Depois, os outros continuam até encontrar outras escadas que os levam a uma saída na fronteira. Após a perda da amiga, eles vão a uma casa onde jantam a comida favorita de Hunter para discutir a situação deles. Mas quando mencionam sua esposa, a cientista conta que realmente a amava, assim como a Kate, de certa forma, já que ambas morreram seguindo-a. Então, ao perguntar o que há de importante em seu laboratório, a garota explica sua teoria de que as escamas dos segadores possuem uma certa carga elétrica. Portanto, combinar uma bala com um composto químico que só pode ser obtido lá, poderia criar uma explosão interna que acabe com as criaturas. Mas o protagonista acha isso uma loucura, pois parece ficção. No dia seguinte, eles vão de van ao hospital da cidade em busca desesperada por oxigênio para o menino. E lá eles ouvem um barulho estranho, apesar da bússola não detectar nada ao redor. Eles vão para outro quarto, onde encontram o que querem, mas precisam correr, pois há um segador no caminho que não os deixará em paz. No entanto, Will tem uma ideia ao ver tanques de oxigênio grandes. Ele manda a garota para as escadas esperar o monstro se aproximar, atirando nos tanques para explodir e voar. Agora, a garota tenta convencê-lo a ir ao laboratório, porque apesar de ele não querer se arriscar, é a única oportunidade que terão para provar que podem matar os segadores. Então eles vão para o carro sem perceber que aquele que voou pela janela se levantou novamente. Eles chegam ao local para encher as balas com a substância. Porém, ao investigar, nosso protagonista descobre o escritório da garota e uma foto dela com sua família, fato desconhecido por todos. Então ele é mostrado ouvindo que estava lá no dia em que tudo começou, porque preferiu ficar trabalhando em vez de ir a um jogo do seu filho.
Ela se sente culpada por não ter morrido junto com eles. Ao testar a bala, descobrem que também não funciona. Então Nina pede para ele ir embora para que ela possa salvar seu filho, porque ela não sairá de lá até conseguir o que precisa para salvar o mundo. Na verdade, Kate acreditava que em algum momento teriam que lutar contra eles pela liberdade, e como ela também acredita nisso, quer lutar por um futuro melhor. Se descobrirem como combatê-los, basta hastear uma bandeira sobre o acampamento. Que possam enxergar tudo ao redor, comprovando que há um jeito de triunfar. Ele pede que ela vá embora para que o mundo inteiro se una a eles e se salve. Além disso, no estacionamento ainda está o carro dela, então ela pode voltar nele. Ele agora testa várias combinações, sem muito sucesso. Ao ver uma bateria na qual trabalhava antes para aumentar sua potência, ele tenta uma última mistura na bala, pois um dos secadores já a possui. Por outro lado, o rapaz quase chega à fronteira quando tem um acidente com a van que o deixa inconsciente por um tempo, o que é um problema. Porque ao acordar ele deve correr o mais rápido possível para escapar, já que as criaturas o rastrearam porque ele está muito perto? Então ele sai da estrada para pegar um atalho íngreme, mas as coisas se complicam porque em cima um deles o espera que até chama outros para encurralá-lo. Ele fica indefeso, sem munição para enfrentar os inimigos antes de poder causar-lhes dano. E quando tudo parece perdido, Nina chega como uma heroína para salvá-lo, já que a última mistura que ela tentou realmente funciona? Porque basta uma bala para poder eliminar cada um deles. Então eles percebem que não se trata de criaturas vivas, mas sim de máquinas programadas para eliminar a população humana sem distrações, o que confirma a teoria da cientista, que dizia que sua única função é a aniquilação, mas que ainda não sabem quem poderia tê-las criado com esse propósito. Em uma nova cena, eles voltam ao acampamento para encontrar Hunter, que esperava ansiosamente para ver seu pai novamente, temendo que o mesmo destino de sua mãe se repetisse. Nina cumpre seu objetivo ao hastear a bandeira pirata que guardava em casa, fazendo com que os outros refúgios também a vejam, para que anunciem ao mundo que encontraram um modo de se livrar dos segadores. Então começa a produção em massa de balas mágicas para fornecê-las a todos os acampamentos. Ao mesmo tempo em que ela mesma usa um cadáver das criaturas para examiná-lo, tentando descobrir por que eles têm uma altura limite na qual podem sobreviver. Mais tarde, ela homenageia o túmulo de sua amiga com o nome dela gravado em uma bala. Porque sem ela, ele não teria conseguido completar a missão que começaram juntos antes de se reunir com uma equipe de expedição para cruzar a fronteira. Com a diferença de que será a primeira vez que farão isso tendo a vantagem da batalha, já que a humanidade não precisa se esconder da mesma ameaça. Isso foi Elevation. Não se esqueçam de dar like, comentar sobre quais outros filmes querem ver no canal, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.